Eles vão confiar em você, até nos momentos que nem se lembram da sua existência. Porque a luz do dia é forte, mas chega uma hora, parceiro, que a cidade se apaga. Mas você não estremece. Enquanto eles dormem, você vai estar lá. É um jogo duro que parecia simples quando você era criança, uma brincadeira de polícia e ladrão, mas o trabalho é de gente grande, meu parça. Você pode até pensar agora que não tem vocação, mas quando entrar, não vai mais querer sair. Seu trabalho salva vidas, muda histórias que pareciam perdidas, traz paz à sociedade e você ainda é pago por isso. Eles precisam de você. Sua presença é o local mais seguro. Em qualquer notícia, a primeira ligação é para as pessoas mais importantes. E eles vão ligar para você. Eles vão confiar em você, porque aqui o herói usa farda. E para ter sucesso na operação, cada decisão conta. Tome a sua. Seja grande. Salve, salve, futura delegada e futuro delegado Delta Paraná. Como prometido, a gente colocou aqui uma semana de reta final. Eu recebi várias mensagens dizendo assim: professor, bom, esqueceu da gente, Delta Paraná, agora só fala em Delta Rio, só fala em outros. Falei, negativo, jamais a gente esquece de vocês. E é por essa razão que a gente colocou 2 pontos. Primeiro, essa reta final, esta semana. Na próxima semana, observem aqui o esforço, na próxima semana, em que pese o agendamento do grande lançamento de novos cursos de pós-graduação, o que vai ocorrer, anote aí, segunda-feira, às 10h03, serão lotes assim, ó, acho que segunda teremos uns 3 lotes, aquele primeiro lote é imperdível. Quem vacilar vai ter à tarde, quem vacilar no máximo à noite. Então não perde não, tá, gente? Então mesmo com o agendamento desses eventos que não apenas estarão restritos à segunda-feira, mas ao longo da semana, ainda assim a gente vai colocar, por que não, Semana Decisiva Delta Paraná, com eventos todos os dias, Não satisfeitos, a gente colocou, obviamente, a revisão de véspera. A revisão com vários pontos de premonição total. Gente, quem acompanha os últimos concursos sabe o que eu estou falando. O retorno é impressionante. Como que a gente vai estar indo ali na ferida lá, o examinador, meu amigo, esse cara olhou a prova antes, está sendo muito legal esse feedback, mas isso é fruto de um esforço de cada professor em realmente fazer ali uma peneira dos tópicos mais importantes e abraçar realmente esse projeto com cada um de vocês, tá bom, gente? Bom demais, bom demais. Abraço, Léo, tamo junto, meu irmão. Grande professor aqui. Gabriela, um abraço. É bom a gente falar. Vem cá, vocês estão aí de onde? É bom, eu gosto dessa energia pra gente saber onde é que onde é que vocês estão nos assistindo aqui. Gente, semana que vem quero todo mundo, né? Vocês merecem essa aprovação, né, gente? O que aconteceu na última prova, aquele cancelamento ali, na boca ali, né, gente? Assim, todo mundo lá em Curitiba já, ou seja, a gente ficou muito triste, mas vamos superar esse momento de tristeza, vamos avançar com o momento de aprovação, vamos vencer, gente, 2021 com essa aprovação nesses inícios de etapa aqui, tá? Ei, Iguatu, bom demais, hein? Ceará, minha terra, ei, Bahia, Porto Alegre, Bianca, BH, bom demais, Londrina, cidade maravilhosa, Curitiba também, Macapá, mas quando, Michele? Você é aí do Amapá? Bom demais. Osório, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Pernambuco mora no meu coração, Pernambuco. Campina Grande, bom demais. Terra do Forró, hein? Marina, boa noite. Curitiba também, Botucatu. Que mais? São José dos Pinhais. Vitória, Miracema, Rio, Olinda.
a ti essa canção, não é assim? Camila do Paraná, Carolina de Brasília, bom demais, Campina Grande, tem dois aí de Campina Grande, hein? Bom demais, gente, a aprovação tá vindo do Piauí, Piauí, Bahia, Belém do Pará, tive um dia desse, Belém do Pará, bom demais, ô terra boa, tomei um sorvete mesclado de açaí com tapioca, hein? Quem tá falando? Priscila, viu, Priscila? Fui lá no Estação das Docas lá e fui tomar um sorvete, aquele mesclado lá de tapioca com açaí, é bom demais. Aí, do Paraguai, Piauí, bom demais. Senhores, é o seguinte, sejam muito bem-vindos e eu espero que eu contagie vocês com a energia positiva da aprovação de vocês da Delta Paraná, tá bom? De Olinda para todas as cidades, todas aquelas pessoas que moram realmente no meu coração, quero que vocês que nos acompanham sempre, que estão juntos, a gente consegue perceber o esforço de vocês e ele será compensado. Será na semana que vem, na prova de Delta Paraná. Gente, o que é que eu preparei para vocês hoje? Eu preparei para vocês hoje 3 temas, tá? Um, que geralmente as pessoas não assistem muita aula sobre isto, não leem bastante, não leem o suficiente, mas cai nesta banca. Então foi o que eu fiz. Obviamente peguei um filtro, ali no Gran Questões, coloquei a banca e falei, cara, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu olhar a temperatura, fazer um sismógrafo aqui do que está sendo cobrado nas últimas provas dessa banca. Né? E aí olhei os temas, coloquei questões da própria banca e algumas mais difíceis também de bancas outras, tá? Por quê? Gente, letra da lei. Pode ser que em 9, a prova de Delta Paraná, pode ser que em 9, mas vai cair muita letra da lei, com pegadinhas, aquelas mudanças de uma palavra ou outra, então vocês têm que estar preparados, tá, gente? Já antevendo vocês saírem meio chateados, quem não se preparar para isso vai dizer, poxa, a prova, letra da lei. Então, espero até que surpreenda, que eu não gosto de prova letra da lei, porque ela não examina o suficiente, eu prefiro aquele enunciadozinho, caso prático, faz você pensar melhor, mas enfim, a prova da universidade lá não é assim, tá bom? Mas, então, o que acontece? Eu peguei 3 temas, crimes contra a organização do trabalho, crimes contra a dignidade sexual e crimes contra a administração pública e selecionei alguns pontos de atenção que eu observei que a banca da Delta Paraná ela gosta de explorar. Tá? Então é esse o material que eu preparei para vocês. Falando em material, na descrição do curso, tá? Um abraço para São Paulo, Leonardo, a Priscila aí, o melhor sorvete. Tem como não, velho. Não deu tempo, olha, Priscila, Estação das Docas, Remanso Estação das Docas, Remanso, daqui a pouco eu lembro aqui, o prato Saddam Hussein, bom demais. Depois vocês me falam qual é o restaurante lá. Belém é bom demais, gente. Boa noite, professor, graças a Deus, lembrado da PC Paraná. É isso aí, Lucélia, você estava cobrando, né? Bom, beleza. Gente, é o seguinte, então eu preparei para vocês, falei a razão pela qual eu escolhi esses temas e a gente não tem muito tempo, então eu vou aqui começar a nossa aula, beleza? Tamo junto? Respira fundo, preparado? Então vem comigo, vamos nessa, gente. Aqui, ó, vamos falar então, no primeiro ponto, crimes contra a organização do trabalho. Crimes contra a organização do trabalho, esse é um tema super importante. E vamos começar com o artigo 200, paralisação do trabalho seguido de violência ou perturbação da ordem. Senhores, participar de uma suspensão ou abandono coletivo de trabalho, isso não é crime. Você participar de uma situação como essa, crime não há. Então, por que temos o artigo 200? Porque o artigo 200, ele tem uma participação com a prática de violência. Ele tem uma participação com a prática de violência contra a pessoa ou contra uma coisa. Então, quer participar? Beleza. Mas o ordenamento jurídico hoje, obviamente nosso, ele só alberga aqueles que assim procedem em situações pacíficas e não se valendo de violência contra a pessoa e, cuidado, contra a coisa. O objetivo específico de danificar coisas, mas não de ferir o patrimônio alheio, mas fazer com que o dano em si seja uma parte de um movimento de suspensão ou abandono coletivo. Esse é o primeiro ponto que você tem que prestar atenção na Banca do Paraná, hein, gente? Essa questão de participação, suspensão ou abandono de coletivo de trabalho. Violência contra a pessoa e violência contra a coisa. É esse o vermelho aqui que é o problema. Esse é o vermelho aqui
que é o problema, tá? E aí, vamos lá. Outro ponto que você tem que ter, tá? Respondendo, Caroline, pacote anticrime, Caroline, pacote anticrime, eu vou chutar em crimes hediondos. Nossa, pacote anticrime, crimes hediondos. Aliás, vai no Google, bota lá, tópicos mais cobrados, Felipe Leal, Luana Davico. A gente teve uma aula ontem que foi sensacional, muito bacana, energia boa, a internet estava legal, a gente conseguia se escutar direito. Foi ótimo, deu tudo certo ontem, tá, Carolina? Então, beleza, bom demais. Gente, é o seguinte, então a gente está aqui no artigo 200, tá bom? Paralisação do trabalho. Essa é a primeira observação. A violência pode ser contra a pessoa e a violência pode ser também contra a coisa. E, professor, outra observação, essa aqui é indispensável, gente. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de quantos? 3 empregados. 3 empregados. Então assim, ó, aquela dupla que resolve fazer uma paralisação, desconsidera, velho. Pode ser ali 2 melhores amigos. Meter um terceiro, convencer uma terceira pessoa, opa, aí não. Né? E isso leva muito à ideia de um número mínimo, até de um crime de rixa, né? Ou seja, quando nós temos ali um número mínimo de 3 pessoas, já vira uma esculhambação, né, gente? Já tá esculhambado o negócio. Não é são 2 pessoas, não. São 3 pessoas participando de uma suspensão ou abandono coletivo com violência à pessoa ou com outra coisa. Então, ó, 3 pessoas já esculhambou geral. Pensa assim, lembre de mim nesse momento. 3 pessoas é o número mínimo para nós configurarmos o artigo 200, né? Para configurarmos. Amaro, meu amigo, coloca aí, acho que está na descrição do curso, tá bom? Se não tiver, vamos colocar, porque eu sempre coloco, permito. Esse material é para vocês, gente. Eu quero que vocês sejam aprovados, tá bom? Então, não tem que ficar para mim aqui. Esse material é para vocês de maneira gratuita. Beleza, vamos nessa. E aí, nós temos aqui alguns pontos também importantes no artigo 202, aí na sua tela. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, tanto faz. Independentemente do estabelecimento. Invadiu e saiu, ou foi lá e ocupou, qual é o intuito? De impedir, que é obstar, ou criar embaraços ao curso normal do trabalho. Ou com o mesmo fim, que fim? Impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho. Danificar o estabelecimento ou as coisas neles existentes, ou delas dispor. Percebam, senhores, que o artigo 202 ele é até um pouco mal redigido, porque o motivo está no meio da frase. E o motivo, ele tanto está para o início da frase, como para o fim da frase. Qual é o motivo? Eu quero impedir o curso normal do trabalho, ou seja, quero parar o trabalho, ou eu quero apresentar dificuldades para aquele trabalho, quero embaraço ao trabalho. Tá, então eu tenho 2 maneiras de fazer isso. 2 maneiras, digamos, separando esse artigo. Ou invadir ou ocupar, ou danificar os objetos ou dele dispor. Então, por exemplo, já tive o caso que eu fui lá na reitoria de determinado lugar, a reitoria estava invadida, com alunos ali mais inquietos, digamos assim, né? Enfim, e aí outros crimes podem ter ocorrido, não esse, porque a ideia específica deles, o elemento subjetivo não era embaraçar o curso normal de um trabalho, eram outras reivindicações. Mas no 202, sobre os crimes contra a organização do trabalho, essa é a ideia. Então, gente, percebam bem esse elemento específico. Ok. Então, alguns pontos de atenção que eu observei em questões da banca, dessa banca de Delta Paraná. Vamos a essas questões. Aí na sua tela. Primeira questão, o elemento subjetivo tem que estar presente. Então nós temos um dolo específico, não é um dolo geral. Lembrando que o dolo específico é exatamente quando o tipo penal apresenta uma frase de com intuito de, com a finalidade de, com o objetivo de. Então não é o dolo só de cometer o crime, é o dolo de cometer o crime com essa intenção. Por isso que o dolo é mais específico. Então esse é o primeiro ponto do elemento subjetivo que vocês têm que estar aí realmente bem antenados quanto a isso. Segundo ponto, o crime ele é formal. O crime ele é formal. Como assim o crime é formal? Eu invadi, ocupei,
ninguém nem o deu bola, digamos que foram só ali algumas poucas pessoas. O cara invadiu, ocupou, mas ninguém nem deu bola para ele. O curso do trabalho manteve-se normal. O custo do trabalho manteve-se normal. Então o que acontece? Tem crime? Tem. Porque há um aceno, há um intuito há uma possibilidade de um resultado naturalístico que é impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho. Mas não há necessidade que isto aconteça. Basta então você invadir ou ocupar, basta então danificar ou dispor com esta finalidade. Então, segundo ponto de atenção no artigo 202 é o crime formal. Crime formal. E pelo elemento subjetivo, há uma diferença desse crime para o crime, por exemplo, de invasão de domicílio ou para o crime de dano. Porque nem este primeiro, nem este segundo tem um elemento subjetivo específico neste caso. Bem importante, são pontos, gente, pontos que a banca vai explorar com tranquilidade. Se cair a organização do trabalho, vai cair isso aí, tá bom? Vai cair isso aí. Próximo crime, artigo 203. Frustração de direito assegurado pela legislação trabalhista. Vou colocar aí na tela. Artigo 203, já ouviu falar nele? Frustrar, mediante violência ou fraude, direito assegurado pela legislação do trabalho. Primeiro ponto. Você frustrar um direito assegurado pela legislação do trabalho não é crime, gente. Frustrar não é crime. Ah, eu não paguei umas férias, eu não paguei, não sei o quê. Isso se resolve no direito do trabalho, direito penal, última razão. Você só chama ele, só acorda, ele tá deitado lá, meu irmão, deixa eu tranquilo aqui. Direito do trabalho resolveu, não, vai? Putz, agora então é comigo. Ou seja, o direito penal ele só é invocado, só é chamado, só é convocado quando os outros direitos não resolvem aquela situação. Agora, o 203 não é isso. O 203 é mais do que isso. O 203 é o que está em vermelho, principalmente. Frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho. Aí não. Aí nós temos crime. Por quê? Porque o direito do trabalho, fraude e violência não. O penal, chega aqui, vem comigo, que é contigo isso aí, tá? Fraude e violência é contigo. Agora, é um crime de detenção há 1 a 2 anos, gente. E há uma possibilidade de termos violência nesse crime. Então, você vai responder, esse é o detalhe do artigo 203, o primeiro detalhe. Você vai responder por detenção de 1 ano a 2 anos, mas também vai responder pelas penas correspondentes à violência. Óbvio, se assim não fosse, as pessoas praticariam violência e o 203, para o 203 absolver a violência, que é um crime mais grave. Então não teria coerência o ordenamento jurídico se outra solução tivesse. Qual é a solução então? A solução é simples. Pena, meu amigo, é detenção de 1 a 2 anos. Vem cá, é você mesmo que vai cumprir. Só que, além disso, nós temos a pena correspondente à violência. Nós temos a pena correspondente à violência. Artigo 203. Esse é o ponto. Muito importante, muito importante. Senhores, veja só. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Não é necessário ter relação de emprego com o sujeito passivo. Exemplo, contador. Professor, não entendi nada. Eis-me aqui para te ensinar. Vamos lá. É o seguinte. Quando você diz frustrar um direito trabalhista, você pensa logo no empregador frustrando um direito trabalhista do empregado. Como se crime próprio fosse, mas não é um crime comum. Por quê? Porque qualquer pessoa pode frustrar, inclusive o contador, que nem relação trabalhista tem com aquele empregado. Teve um caso, vou contar ele rápido, porque o tempo não nos permite alongarmos. Teve um caso interessante de uma investigação que atuei, mas não posso me aprofundar nela, porque vocês sabem que eu consigo e sempre faço uma divisão muito grande e muito clara entre o meu trabalho policial e o trabalho de docência. Mas sendo bastante abstrato, teve uma situação seguinte. O contador foi chamado para apresentar as guias de pagamento de FGTS de determinados empregados. Sabe o que o contador fez? Ele, no lugar de apresentar guias verdadeiras, ele foi lá, né? E a máquina, aquela máquina de datilografar, ele foi lá e apertou um monte de coisa e ficou como se fosse um códigozinho de barra. Cara, cadê as guias de pagamento? Estão aqui todas, bem bonitinha, cortadinha, com aqueles códigozinhos aqui. Só que o auditor fiscal, perspicaz, o que é que ele fez? Ele foi verificar se realmente no sistema havia o depósito correspondente.
E observou que não havia. Então ele verificou que ali era uma fraude. Então veja, o não pagar o FGTS por si só é direito trabalhista. Agora o frustrar mediante fraude, que é um artifício nesse caso, fazer crer uma verdade que não corresponde, neste caso é crime. E pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelo contador. Então lembre-se disso na prova. Lembre-se disso na prova. Crime contra a organização do trabalho. Professor, eu estudei pessoa, crime contra o patrimônio, crime contra... Aí cai crime contra a organização do trabalho, cai crime contra a organização do trabalho. A banca gosta disso, mas você vai estar atento e não vai deixar que isso aconteça. Próximo crime ainda neste tema, artigo 205, pouco estudado por concurseiros. Artigo 205, pouco estudado por concurseiros. Vamos descobrir ou redescobrir? Aí na sua tela. 205, senhores. Bora lá, Maro, no 205? Lucélia, tá atenta? Caroline, tá percebendo aqui o 205? Priscila, você também está aí ainda? Mariellen, vamos embora. Olha aqui o 205. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Administrativa. Ou seja, imaginemos que tem uma casa de show, os vigilantes sem nenhuma, digamos, sem habilitação para trânsito, a Polícia Federal vai lá, observa que eles não estão, lavra um auto específico, a Polícia Federal como polícia administrativa nesse caso, no outro dia eles continuam. Então eles estão exercendo atividade com infração de decisão administrativa. Imagina um auditor fiscal do trabalho, chega no estabelecimento, vem, observa que não tem EPI naquele estabelecimento, embarga a obra, no outro dia eles estão nem aí, continuam exercendo essa atividade. Então, exercer a atividade que está impedido por decisão administrativa, não é decisão judicial, por decisão administrativa, nós temos o artigo 205 do Código Penal, super importante. E se for decisão judicial? Aí você vai para o 359 no material de vocês. E se for o exercício ilegal de função pública? Aí tem o 324. Selva, é isso aí, tamo junto. E aí, nessa primeira vez, olha aí, Priscila, já pensou, Priscila? Não, você vai agradecer demais cair essas questões, tá? Tem questão de prova assim dessa fundação, e deve ter um professor lá que curte isso aí, por isso que eu preparei esse material, tá bom, Priscila? Tamo junto aí. Bem, como que isso cai na prova? Tá, expliquei, né? Agora, bora, vamos comigo agora. Não tem esse aqui com medo de errar, não. Bota aí no YouTube ali, A, B, C, D, E, enfim. Se você errar, você retrata a mensagem, vai lá e apaga, enfim. Dá teus pulos, tá bom? Dá teus pulos. Vê só, Josiberto Araújo, esses crimes contra a organização do trabalho são todos de competência da Justiça Federal? Não, não. Depende. Né? Aquela resposta de sempre, mas eu vou explicar. Se o sujeito passivo for toda uma coletividade, você migra para a Justiça Federal. Se não for toda a coletividade, vai sim ter, nós teremos possibilidade de crimes de Justiça Estadual, sim, tá? E tem aula minha no YouTube sobre isso, tá, gente? Sobre essas possibilidades de Justiça Estadual e Justiça Federal. Bem, sobre esse assunto, tá, professor, como é que pode cair na prova? Olha aqui, ó, olha aqui, Paranazinho aqui sempre. Vamos aqui, ó. Relativamente às disposições sobre os crimes contra a organização do trabalho. Assinale a alternativa correta. Vem. Chegou na hora, hein, Arona? Chegou na hora, hein? Vamos lá. Os crimes contra a organização do trabalho estão tipificados apenas pela consolidação das leis do trabalho e pelas convenções da Organização Internacional do Trabalho. B. Frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho é crime punível com detenção de 1 a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. C. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial, agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho caracteriza o crime de paralisação de trabalho de interesse coletivo. E D. Cometerá o crime de exercício ilegal de profissão legalmente regulamentada aquele que exercer atividade que está impedido por decisão administrativa. E aí, senhores, qual é a letra correta? A, B, C ou D? Vamos embora. Aruanã já postou aí, hein? Aruanã já postou aí. Naíra, você chegou agora, chuta logo aí, ó. Raquel Nóbrega, meteu B aí também, hein? Bora ver quem tá mais com ela. Vamos embora, gente. Vamos participar. Conformaram aqui é selva, meu amigo. Penal na veia. Vamos nessa, meu amigo. QAP total.
O Vinícius aí tá acompanhando, né, Vinícius? Você é safo demais, hein, Vinícius? Meteu B. Gente, vamos lá, certo? A questão correta, Marina, Vinícius, Raquel, Aruana, letra B. Vamos então explicar por que as outras estão erradas, tá? Não está previsto aqui na CLT os crimes, pelo amor de Deus. Letra B, letra da lei, né? Paraná aqui, ó, o FPR, né? Gosta de letra da lei. Letra C, invadir ou ocupar estabelecimento comercial tem nada a ver com crime de paralisação, são crimes diferentes. E letra D, cometerá exercício ilegal de profissão, aquele que estiver impedido por decisão administrativa, também são situações diferentes. Não há que se confundir. Beleza? Gente, é assim que vai cair na sua prova. É assim que vai cair na sua prova. Show de bola, Lucélia, Jamile, Júnior, Jordânia, Ricardo, Bianca, Amaro, Marcelo. Aqui eu acerto, mas na prova eu erro. Você errava. Porque em Delta Paraná você vai acertar. Meu irmão, você foi feito para ser Delta lá do Paraná, meu amigo. É assim mesmo, gente. Tem prova que vem como luva. Tem outras que não. Paciência. A gente vai ali acumulando conhecimento. Beleza. Crimes contra a dignidade sexual. Vamos a estes crimes. E no final uma questão. Prestem bem atenção nos ensinamentos que depois a gente vai testar o conhecimento. Fiquei muito feliz porque todos acertaram. Sinal de que, graças a Deus, eu consegui passar a mensagem. Crimes contra a dignidade sexual. Primeiro crime, super importante, 213. Aí na sua tela. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Né? Nós temos aí um crime de estupro. Constranger a ter. Quando temos dois verbos, só constranger seria um crime formal. Só que constranger a ter, então é um crime material. Então a consumação ocorre com a devida conjunção carnal ou um ato libidinoso. Muito cuidado, você pode constranger a própria pessoa específica, né? Que com ela você pretende ter um ato sexual, ou você pode constranger um terceiro. Então pode ser, primeiro ponto, com quem você constrange ou pode ser com um terceiro. E muito cuidado, isso aqui, ó, cheiro de prova. Pode ser um estupro sem qualquer contato entre os corpos. Você constranger alguém a se despir, a se automasturbar e aquela pessoa ter uma visão lasciva daquela situação, tá? Então, muito cuidado, porque podemos ter um estupro sem toque algum. Escritos ou palavras obscenas, manda ele se lascar, né? Ou então responde à altura. Brincadeira, pessoal. Responde à altura. Mas, ou processa, faz o que quiser, mas estupro não é. Verbalizações tímidas com gestos positivos é aquela negativa, verbalizada, o dito, o não, só que toda atitude tem gesto positivo, obviamente isso também não é estupro. Verde e vermelho aí no seu material. Tá, professor, o que mais que pode cair na sua prova? Se o início logo no início tiver uma negativa, mas o ato sexual como todo vier seguido de um consenso, não é estupro. Seguindo a mesma lógica, ainda que inversa, se qualquer início tiver um consenso, mas depois um total dissenso, na verdade temos então um crime de estupro. Ora, iniciou com um consenso, mas iniciou um consenso determinado ato, há um avanço ou uma permanência naquele ato e há um dissenso, há então um crime contra a liberdade sexual da pessoa, então configura sim o crime de estupro. Ah, não quero saber, mas no início houve consentimento, dane-se. Houve dissenso depois? Houve. Então é crime, tá bom? Show de bola. Beleza. Senhores, prestem bem atenção no artigo 226, que é o estupro coletivo. Um artigo 226, você vai ler, você vai se confundir, porque tem dois incisozinhos ali. Os dois versam sobre estupro coletivo e com penas diferentes. Qual que você vai escolher? Obviamente aquele mais recente. Poderia ter um risco logo naquele primeiro? Poderia. Lógico que poderia. Mas concentra o quê? No aumento de 1/3 a 2/3 em estupro coletivo. Que estupro coletivo é esse? Quando há o concurso de 2 ou mais agentes. O estupro corretivo, tem um coletivo e tem um corretivo. O estupro corretivo é você praticar um ato sexual para controlar o comportamento social da vítima. Ora, se você, neste caso, nós temos ali um comportamento sexual da vítima, vamos supor,
A pessoa diz, você não é homossexual, não, eu vou provar que você não é homossexual. E aí há um relacionamento. Gente, isso é estupro corretivo. Altamente reprovável, digamos. E carimba a ideia de que não há necessariamente a intenção, não é imprescindível, ou seja, temos ali a ideia de uma intenção sexual, de satisfação sexual, pode ser uma intenção como essa, louca, né? Mas é uma intenção de estupro corretivo. Então não se perca aqui. Nós temos o estupro coletivo e o estupro corretivo. E depois nós temos aqui um aumento de pena de metade, né? De metade, se o agente for próximo da vítima. Não precisa decorar não, agente, ascendente, padrasto e tal. Próximo da vítima já é o suficiente. E aqui o artigo 234A, né? Um aumento de pena se resulta gravidez ou aumento de pena se há uma transmissão de doença sexualmente transmissível. Beleza, senhores, beleza. Vamos aqui. Muito cuidado. A ação penal pública ela é incondicionada. A ação penal pública ela de estupro é incondicionada, certo? Senhores, além do estupro, a minha aposta, estupro eu tô aqui jogando de uma maneira tradicional, né? É fácil você dizer assim, não, estupro pode cair. Não, tá bom, então vou avançar aqui e vou ser mais incisivo, tá bom? Qual é a ideia que eu acho que vai cair? Vai cair o crime de importunação sexual nesse domingo, no próximo. Como é, professor? Vai cair o crime de importunação sexual, Lei 13.718 de 2018. Vai cair nesse domingo, no próximo. Que crime é esse, professor? Ora, atento à realidade péssima que temos. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. Ônibus lotado, metrô lotado, aí há uma prática contra alguém de um ato libidinoso. Não é com alguém, é contra alguém. Ou seja, a pessoa encosta na outra esperando o movimento do próprio ônibus, a gente chama isso de frotteirismo, ou a pessoa ejacula no outro também. Então, atenta a essa realidade e a dificuldade de amoldar essa conduta nos tipos penais já existentes, o legislador foi lá em 2018 e colocou o crime 215, puxadinho jurídico, 215A. Então vamos prestar bastante atenção agora nos pontos de destaque que precisam ser observados para a sua prova. Vamos lá. 215A. 215A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso. Opa, olha aqui o vermelho. Elemento subjetivo, hein, gente? Com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Elemento subjetivo específico. Elemento subjetivo específico, tá? Então, você praticar qualquer ato, você tem que dizer assim, não foi importunação sexual. Mas como importunação sexual? Porque a prática ali foi com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Inclusive, se o terceiro estiver assistindo e sua lascívia estiver sendo satisfeita, responde os dois. Aquele, por exemplo, que ejaculou e aquela pessoa que estava assistindo e estava com ele em liame subjetivo na situação. Tá bom? Reclusão boa, hein, gente? Podia ser mais, né, até, né? Mas, ó, reclusão de 1 a 5 anos. Se o ato não constitui crime mais grave, que é essa segunda observação aqui, ó, gente, né? Eu pulei aqui, tá? Mas se o ato não constitui mais grave. Então, assim, ó, pensa bem. Importunação sexual já é um absurdo. Mas tem coisas ainda piores, como o próprio estupro. Então, a importunação sexual fala assim, ó, gente, vou meter aqui 1 a 5 anos só pela graça de praticar contra alguém um ato libidinoso. Agora, eu mesmo já digo, legislador, que isso só se aplica se não tiver um crime mais grave. Ou seja, o princípio da subsidiariedade, ele é expressa. O legislador não deixou ao sabor do doutrinador, o legislador não deixou ao sabor da jurisprudência, não. Ele mesmo colocou, é o princípio da subsidiariedade expressa. Boa, Vinícius. É isso aí. Segundo ponto que vai cair na sua prova, Delta Paraná. Sabe qual é? Esse aí na tela. Não precisa ser em local público. Não precisa ser em local público. Eu coloquei essa figurinha aqui, ó, gente. Gostaram? Né? Figurinha aqui, pô, o professor vai lá, bota no Google, é isso aí, gente. Só falta eu aprender um pouquinho mais com o professor Leonardo, não sei se ele ainda tá aí, mas o professor Leonardo tem uns slides aí e tal, né?
o projeto sai da arma, não sei o que. O bicho é fera, viu, meu amigo? Pense no cara fera. E, então, não precisa. Por quê? Porque a gente pensa em importunação sexual, quase todos os exemplos é em local público. Não precisa ser em local público e isso vai cair na sua prova. Terceiro ponto, subsidiariedade a todos os crimes. Vinícius falou em crime subsidiário expresso e Aruanã soldado reserva. É isso aí. É isso aí. Boa, olha o Thiago aí, já fazendo os cálculos aí, pena de 1 ano a 5 anos, cabe suspensão condicional. Show de bola. 215A, então pena reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Qualquer crime mais grave, nessa ideia de liberdade sexual. Qualquer crime mais grave, gente. Nós temos aqui. Eu vou fazer um paralelo rápido. Nossa, tá voando a aula, gente. Voando, 20h38. Mas vamos lá. Eu vou fazer um paralelo rápido aqui de importunação sexual com outros crimes. Por que esse paralelo? Porque é importante para você não errar a questão que eu vou apresentar depois. Vamos aqui. Importunação sexual é praticar contra alguém. É um ato praticado. O 213, que é o estupro, é constranger mediante violência ou grave ameaça. São diferentes. Qual a outra diferença? Esse aqui eu peço a atenção de vocês. Ato obsceno, ó, mesmo verbo, ó, gente. Mesmo verbo. Praticar, né? Praticar. Praticar contra alguém. Esse é um ponto aqui. E contra alguém é contra a dignidade e sexual e liberdade sexual desta pessoa. Já o ato obsceno é praticar em local público. Ó, aqui, ó, nem precisa ser local público, hein, gente? Nem precisa ser local público. Olha aqui a diferença, hein? Nem precisa ser em local público. Então, no caso do 233, por mais que tenhamos aqui na ideia de dignidade sexual, o crime é contra o traje público ao pudor. O traje público ao pudor, né? Então, nesse caso, nós temos a importunação sexual, né? Beleza, beleza. Então vamos botar aqui. Vamos aqui, outro ponto. Judite perguntando, professor, a importunação verbal é atípica? Ó, Judite, pode ser outra coisa, né? Mas a importunação sexual pode ser, por exemplo, sei lá, você pode ser um crime de stalking, né? Aquele crime lá que é novidade também, você pode ir por ali. Mas a importunação sexual é praticar ação libidinosa. Então, nesse caso, entendo eu que não verbal. Artigo 61. Importunar alguém em lugar público. Senhores, foi revogado. Revogado quando, professor? Pelo amor de Deus. Foi revogado exatamente na lei de 2018. O 215 foi lá e chutou o artigo 61. Esse é um ponto super importante. Muito cuidado também, últimos pontos de atenção, se a vítima for menor de 14 anos ou portadora de enfermidade ou deficiência mental que retire sua capacidade, temos o crime de estupro de vulnerável. Não temos esse, temos o crime de estupro vulnerável. Menor de 14, estupro vulnerável, embora eu faça aqui uma consideração. Ação penal incondicionada, senhores, incondicionada. A semelhança do estupro e importunação sexual. Beleza, professor, como é que isso cai na prova? Vamos aqui. Vamos aqui a um concurso recente. Letra A. O crime de importunação sexual com elemento subjetivo específico foi criado pela Lei 13.718/2018, que revogou expressamente o artigo 61 do Decreto 3688/41, que é a Lei das Contravenções Penais. Esse é o A. B. O crime de importunação sexual, tipificado pela Lei 13.718/2018, exige que a conduta seja praticada em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Letra C. A Lei 13.718/2018 tipificou o crime de importunação sexual com dolo genérico e expressa subsidiariedade ao crime de estupro de vulnerável. Letra D. O crime de importunação sexual, assim como de estupro, é crime de ação penal pública condicionada à representação da pessoa contra o qual o ato foi praticado. E letra E. A importunação sexual é crime contra a liberdade sexual, tal qual o crime de ato obsceno. E aí, senhores, Vinícius já meteu letra A em Acelino, Raquel, Flávio, Aruanã, Marina, Natália, letra A. Jordânia, Kelly, né? Letra C, ele errou o teclado, certeza, né?
Certeza. Lucélia, letra A. Show de bola, gente. Bom demais. Ó, crime de importunação... Opa, apertei aqui e não foi. Pera aí. Agora vai, quer ver? Vamos lá. Crime de importunação sexual. Aqui o crime de importunação sexual, o elemento subjetivo ele é específico, lembram? E ele revogou o artigo 61. Ele vai-te embora, artigo 61. O crime de importunação sexual, bora ver onde é que está o erro, tem que ser praticado no local público? Errado. Negativo. Aqui eu vou botar aqueles... Isso, olha como é bonito. Quando a gente vê isso nas provas nossas, hein? Bom demais. De criança mesmo. Esse ok. Era bom demais, né? Deixa eu botar aqui para não confundir. Beleza. Letra C. Dolo genérico, não. Tem dolo específico. E letra D. Deixa eu ver onde está o erro. Ação pública condicionada. Letra E. A importunação sexual é crime contra a liberdade sexual. Show. Tal qual o crime de ato obsceno. Negativo. O crime de ato obsceno é aquele ultraje ali... aquele ultraje específico. Tá bom, gente? Bom demais, bom demais. Vamos nessa. Próxima questão. A respeito de crimes contra a dignidade sexual, assinale a opção correta. Para a configuração do crime de estupro de vulnerável, é relevante, na avaliação da tipicidade da conduta, averiguar a existência de relacionamento amoroso entre a vítima e o agente. Será, gente? B. O STJ pacificou o entendimento de que, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eventual consentimento da vítima afasta a tipicidade do estupro de vulnerável. Letra C. Em regra, o crime de importunação sexual pode ter como agente passível pessoa vulnerável, dado a especificidade, quase não saí, gente, da conduta e seu caráter de crime não subsidiário. Opa, crime não subsidiário? Pessoa vulnerável? Já era também. Letra D. Caracteriza o crime de assédio sexual a conduta de médico ginecologista que, durante atendimento, pratica ato libidinoso contra paciente, aproveitando-se do consentimento dado por ele para a realização de exame ginecológico. E letra E. Em se tratando de crime de estupro em que a vítima seja maior de 18 anos de idade e plenamente capaz, a ação penal é pública e incondicionada, ainda que não tenha ocorrido violência real na prática do crime. E aí, senhores... Bora lá, qual é a letra aqui? Vamos lá, Lu! Vamos embora, gente! Aruna, letra E, Marina, bom demais, hein, gente? Caraca, mano, tá todo mundo acertando, bom demais. Nossa, eu fico feliz demais, gente. Fico feliz demais. Sensacional. Beleza, show de bola. Olha, acertou, hein, mano? Bom demais. Letra E, foi aqui, ó. Na veia, Nicole também, Damasceno, todo mundo. Gente, bora então achar os erros das outras? Vem comigo, vamos nessa aqui, gente. Olha aqui, ó. Para a configuração do crime de estupro vulnerável, é relevante na avaliação averiguar a existência de relacionamento amoroso. Já já a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas quando vier seco assim, coloque que não tem nada a ver, viu, gente? Pode ter relacionamento amoroso antes, pode ter consentimento. Não quero saber, é estupro de vulnerável. B. O STJ pacificou o entendimento de que, com o advento do estatuto, eventual consentimento da vítima afasta a tipicidade. Também, errado, já era. C. Em regra, o crime de importunação sexual pode ter como agente passivo pessoa vulnerável. Já era também. E seu caráter não subsidiário. Opa, errado. Caracteriza o crime de assédio sexual a conduta de médico ginecologista? Não, não caracteriza. Médico ginecologista não tem uma relação de ascensão neste caso. Nós teremos então o estelionato sexual nessa situação. Estelionato sexual nessa situação. Beleza? Mais algumas questões bate-bola aqui, não vou nem me demorar nelas, tá? Pra gente chegar, ou procurar chegar no fim da aula. Eu vou até avançar um pouquinho, viu, gente? Vou até, se me permitir. Porque vai cair aqui. Você vai dizer, vai cair na prova? Não. Vai cair a bateria do notebook. Então eu vou jogar no slide, que é o tempo aqui. Meu amigo, é assim mesmo. Quem tem que fazer ao vivo aqui. É o tempo, então, que eu vou carregar, porque tá 5% aqui no notebook. Segura no slide aí, gente. Simbora.
tô indo aqui. Se vocês estivessem filmando aqui, gente, a minha carreira aqui para botar esse notebook para funcionar. Eu espero que o Leonardo não esteja assistindo, a Luana não esteja assistindo. Ô Natan, você chegou aos 47 do segundo tempo, meu irmão. Mas não tem problema não, ainda tem questão pra gente fazer, tá bom, gente? Vamos lá, gente. Nossa senhora, que suei aqui, gente. Deu uma carreirinha aqui, ó. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Bem, eu vou colocar umas questões aqui, gente, que são melhores, porque não vai dar tempo aqui colocar tudo, tá? Vamos aqui, ó. Ó, eu ia colocar só uma observação aqui pra vocês, gente, é o seguinte, né? Em relação à súmula 593 da STJ, né? Que é a súmula aqui, a questão da exceção ou não de Romeu e Julieta. Lembrando que Julieta tinha 13 anos, Julieta, né? Julieta começou a namorar com 13 anos de idade. Tá aqui, ó, cheia de amor pra dar, né? E a súmula 593 da STJ diz o seguinte, ó. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a gente. Ou seja, não importa se já teve experiência anterior, se tem consentimento, não importa nada disso, gente. Tá, isso é a súmula, gente. Então se cair, incline-se para essa súmula. Agora, eu tenho que falar para vocês de uma decisão super recente. Essa decisão super recente, ela veio ali na esteira de um entendimento já de Guilherme, do Nutt ali, que ele falava, ó, menor de 14 anos, entre 12 e 14 anos, será que a violência é absoluta? Será que a violência é presumida? Tá. Dificilmente, é muito improvável que caia uma questão como essa. Mas se você observar o examinador escrevendo demais, falando demais, joga aí a antena, tá? Coloca no teu radar, vai que ele leu isso aí, né? Vai que, sei lá, tem que observar isso aí, vai que ele leu isso aí. Então, nós temos que ter esse ponto, beleza? Então vamos aqui. O que é que foi dito em relação a essa prova? Foi o seguinte, imagine a situação. Menor de 14 anos resolve assumir sua relação com o namorado e decidem morar junto na casa dos pais, né? Junto na casa... Não façam isso, tá, senhores? Mas vamos lá, não façam isso. O filho nasce dessa relação. O namorado, então, trabalha para sustentar a família, né? Olha que bonitinho, né? Ele foi lá, né, foi morar com a sogra, né? Já pensou? Foi morar com a sogra, se tornou pai e foi trabalhar para sustentar a família. Aí isso caiu, né? Essa situação, ela caiu ali no STJ. O que é que o STJ entendeu? Não aplicou um caso precedente vinculante. Não aplicou esse caso precedente vinculante. Né? O namorado, então, ele virou réu, chegou ao STJ e ele, por unanimidade, quinta turma, entendeu pela essa distinção e não aplicação do caso precedente vinculante, e disse o seguinte, gente, nossa, olha, o intento de proteger a vítima, na verdade, pode implicar exatamente o contrário, contribuindo para o desamparo familiar em rota de colisão com a proteção da primeira infância. Né? O Aruanã ligado, meu amigo, o Aruanã ligado aí. Gente, então o que acontece? Vê só, se escrever demais o enunciado é sinal de que o examinador leu isso aí. Então, somente se for esta situação você vai colocar neste ponto. Bora para a questãozinha? Vamos lá? Procurador do Estado, 2018. Vamos aqui, aí na sua tela. O crime de estupro de vulnerável, tipificado no 217A do Código Penal, prevê a pena em abstrato de 8 a 15 anos de reclusão para aquele que tiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Beleza. De acordo com o entendimento simulado pelo STJ, bem como pelo que estabelece a legislação, letra A existência de relacionamento amoroso da vítima com a agente é a hipótese de excludente de antijuridicidade do crime em questão. Será, gente? Assim no seco, assim? Será? Vamos lá. B. O consentimento da vítima para a prática do ato afasta o caráter delitivo do crime, constituindo causa de excludente de licitude. A experiência sexual anterior da vítima é relevante para a tipificação do delito. Incorre na mesma pena para quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. E letra E, o referido crime não está elencado na Lei 8072/90 como hediondo. E aí, Henrique, Marina, Vinícius, Tiago, Jordânia, Luana,
Acelino, Aruanã. E aí, gente? Letra D, né? Letra D. Aliás, senhores, crimes hediondos, pô, dá uma olhada na aula de ontem, tá? De crimes hediondos. Avançando, gente, já chutei o balde aqui, mas eu vou terminar hoje, tá? Avançando, vamos para crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública, tá? Então vamos colocar só as questões aqui. A gente fala de peculato, tá no material de vocês, e o peculato culposo. Vamos lembrar o peculato culposo, né? O peculato, engraçado que o peculato culposo, gente, ele é interessante porque, por uma negligência, a pessoa faz com que, de alguma maneira, uma terceira pessoa, né, subtrai aquele objeto do serviço público, né, da firma, como se fala, né, da firma. E aí, se ele repara o dano, né, olha aqui, ó, vamos colocar aqui, a reparação do dano, antes da sentença, extingue a punibilidade. E se for posterior, reduz de metade a pena imposta. Ponto interessante, não é o valor de mercado daquele objeto, mas o valor que o serviço público gastou para adquirir. Isso é importante. Vamos supor que alguém vacila ali e tem o peculato com sua arma. Aí vê lá, vamos lá, pistola Glock, cara que só no mercado. Não que a polícia tenha pago um valor ínfimo, mas ela valor, até por economia de escala, ela pagou um valor menor. A extinção da punibilidade com essa reparação do dano não é o valor de venda no mercado, e sim depositar, fazer uma GRUzinha, né, com o valor que a polícia pagou em relação àquela arma. Isso é muito importante para a sua prova, tá, gente? Muito importante. Tá, e como que cai nas provas? Primeiro, se cair assim, gente, é baba, né? Eu vou colocar uma questão fácil para animar todo mundo, tá bom? Vamos aqui. Olha que delícia de questão, né? Não vai cair assim, né, gente? Do Paraná. O servidor público se aproveita do cargo e função para desviar recursos públicos à sua própria conta corrente, comete contra a administração pública o crime de... Dúvida. Peculato, né, gente? Né? Peculato. Então, essa é fácil demais. Você não tem nem graça. Agora, vamos melhorar um pouquinho, né? Mesma banca. Com relação aos crimes contra a administração pública previstos no Código Penal, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras. Vamos lá? Vamos nessa? Ó, aqui é o seguinte, gente. Vocês vão colocar... São quatro. A resposta que eu quero ver no YouTube é o seguinte. FFFF, ou VVVV, ou alterna, tá? Não vai colocando não. Eu quero cada mensagem já coloca lá. Verdadeiro e falso nos 4. Combinado? Então vem comigo. Aí no slide. Comete peculato o funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desvia em proveito próprio ou alheio. Próxima. O peculato requer dolo, não existir o peculato na forma culposa. Seguinte. Comete concussão funcionário público que exige para si ou para o trem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Último, comete prevaricação funcionário público que por indulgência deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Boa! Olha aí, ó. Vinícius já botou aqui. Banac também. Eu falo teu nome rápido para não errar, né? Como eu não sei, teu nome é chique, né, cara? Então é T ponto, né? Aí eu falo rápido para não errar, né? Então, Alana, boa, Alana. Legal, Fábio também. Pô, VF, show de bola, gente, show de bola. Feliz demais. Vamos para outra? Dá tempo? Dá mais não, mas vamos assim mesmo. Vamos aí, ó. Sobre os crimes contra a administração pública e o conceito de funcionário público para fins penais, assinale a alternativa incorreta. Paraná, hein, gente? Incorreta. Vamos lá. Equipara-se a funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Equipara-se a funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função em partido político. Crime funcional impróprio é aquela cuja tipificação é alterada conforme tem ou não autor a qualidade de funcionário público, mantendo-se a natureza ilícita da conduta. D. A crime de advocacia administrativa, quando o funcionário utiliza o cargo para patrocinar interesse privado perante a administração, inclusive quando o interesse é defendido
ele é legítimo. E letra E, a pena aumentada de 1/3 se o autor do crime contra a administração pública for ocupante de cargo em comissão. E aí, senhores, fechando aqui a aula de hoje, nós temos então, bom demais, gente, bom demais, bom demais. Letra B, letra B, letra B, né? Ou seja, vamos colocar, se é incorreta, vamos aqui, ó. Equipara-se a funcionário público, partido público. Tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. Esquece esse partido político aqui. Entidade paraestatal, ok. Vamos botar assim, ok. Esse aqui não. E como é incorreto é B. O resto é letra de lei, tá? Letra de lei. Bom demais! Bom demais! Vocês acham que a gente ia esquecer de vocês? Gente, a gente vai ser colega de trabalho, né? Daqui a pouco, né? Porque Polícia Civil, seja de qualquer estado, tudo irmão. Polícia Federal, Polícia Civil também. Então a gente vai ser colega de trabalho já já, né? E aí, ó, churrasco da virada aí, da nomeação, pô, chame a gente também do GRAN, né, gente? Pô, a gente precisa participar na alegria e na tristeza, né? No desafio e na vitória. Então é bom demais, beleza? Marcar uma luaula, vou marcar uma luaula. Vou marcar uma luaula, gente, diferente, tá? Com um monte de música, vou marcar uma luaula, tá? Vai ser mais música do que assunto. Vai ser meio a meio. Vou chamar um grande amigo meu, que muitos conhecem, e que tá chegando com todo no Gran Cursos, que é uma satisfação enorme, que é o meu amigo professor Bruno Galvão. Bruno Galvão, o convite ele foi feito e aceito por ele, então ele tá aí somando esforços. Já somava esforços na pós-graduação, e aí, ó, lá de Recife, hein, gente? De Recife para o mundo. Ele vem aqui somar também esforços em processo penal para os cursos de Delta. Tá bom, gente? Bom demais. Obrigado demais, gente. Agradeço. Muito obrigado mesmo por todo o apoio aí. Vamos junto. Valeu, Manaus. Bom demais. Pessoal, para quem ainda não me acompanha, tá? Para quem não me acompanha, eu vou meter aqui, colocar aqui. Deixa eu apagar a captura da tela que deu errado aqui. Vou colocar aqui o meu Instagram, certo? Que aí vocês podem seguir e saber, ficarem atentos à programação das próximas Luaula. Vamos marcar essa Luaula. Bora, Lucélia, tá feito. A gente vai fazer isso aí nos próximos encontros. Beleza, gente? Show de bola. Operador, me perdoe, meu irmão. Tive que avançar até o final. Fechamos em 1 hora. Bom abraço. Até mais, gente. Amanhã já é sexta. Bom demais. Tchau.